Começa agora mais um programa nas entrelinhas. Atenção para as manchetes de hoje. O programa de hoje terá a coordenação de alunos do 8º termo do curso de Administração Pública e da professora Paula Schomer. Vamos discutir como promover cidadania e o combate à corrupção nas escolas. Professores da ESAG participam da ANPAD no Rio de Janeiro. Bom, começa agora mais um Nas Entrelinhas, um programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, UDESC. Bom dia, Miriam. Bom dia, professora Paula. Bom dia, Samantha. Bom, alguns professores, e o Enio principalmente, por isso que ele não está conosco hoje, estão no Rio de Janeiro no encontro da ANPAD. Qual é a importância desse encontro, professora Paula? O que é a ANPAD, para quem está nos ouvindo? A ANPAD é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração. É a maior associação na área de administração, que hoje é a maior área dentro da academia brasileira, na área de ciências sociais. A ANPAD é um encontro realizado anualmente, em que se apresentam os principais debates das pesquisas em andamento no Brasil inteiro, e também tem convidados internacionais discutindo aí as grandes tendências e as pesquisas no curso de administração. Então, super importante para a gente. Dentro da ANPAD tem uma área específica de administração pública, e muitos dos nossos professores do curso de pública estão lá apresentando seus trabalhos das pesquisas realizadas aqui na ESAG UDESC. O professor Enio foi apresentar uma pesquisa específica. Eu sei que é do grupo de pesquisa que tu coordena, certo? Isso, o Enio faz parte de um projeto de pesquisa em que a gente está estudando a accountability, a questão da transparência, da responsabilização na administração pública em Santa Catarina. Então, ele foi apresentar um dos trabalhos que a gente produziu. Então, boa sorte para ele. Boa sorte. Hoje, então, essa iniciativa do programa de hoje tem relação com a disciplina da professora Paula, e a acadêmica responsável é a Miriam de Cássia do Carmo Mascarenhas Matos. Bom dia, Miriam. Bom dia, Miriam Matos, mais conhecida. Miriam Matos. Ok. Queria agradecer, a oportunidade de trocar um pouco de experiência aqui na UDESC com outros alunos e com a comunidade em geral, sobre essa experiência em sala de aula e a troca com o ensino no ensino superior, Miriam, conta para nós um pouquinho como surgiu essa ideia de trabalhar com os alunos, de escolas, ensino médio... Isso, ensino fundamental. Ensino fundamental. Essa temática de cidadania e combate à corrupção na sala de aula. Certo. Na disciplina da Accountability com a professora Paula, ela já vinha trazendo a importância de ter esses temas junto à comunidade e junto nas escolas, Então, eu, como tinha já uma experiência com essa temática, resolvi somar essa experiência da sala de aula na universidade com a experiência da sala de aula agora como professora também no estado. Então, foi mais ou menos por aí. E você dá aula de artes, Miriam? Sim, dou aula de artes. Para quais anos? Para 7º e 8º anos. E aí a ideia foi, então, juntar um pouco do que você estava estudando em administração pública com a sua experiência na área de artes, Correto. Não é isso? E você trabalhou os temas transversais. O que são temas transversais? Então, os temas transversais, segundo os parâmetros curriculares nacionais, servem para uma orientação do ensino em todo o país, de questões sociais relevantes, problemáticas sociais, questões como a corrupção, a discriminação racial, a questão da homofobia, vários temas que não têm uma disciplina específica, mas que devem ser transversais, ou seja, devem transcender todas as disciplinas nas escolas, e que fazem parte da formação do aluno desde da primeira vez que eles entram na escola até mais tarde na universidade. Então, esses temas já são previstos, mas você tem que pensar numa forma criativa de trabalhá-los com os alunos. Sim, e foi isso que você tentou fazer. Exatamente. E que a gente gostaria de saber um pouco. Como que você planejou essa atividade? Então, eu elegi como objetivo a compreensão por parte dos alunos da cidadania como participação social e política, assim como o exercício de direitos e deveres políticos, sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo esse respeito. Então, a atividade foi planejada em 4 aulas, de 45 minutos, sendo que eu dou aulas às segundas e terças-feiras, então uma semana, teve um intervalo de uma semana para alguma preparação dos alunos também, Então, nas 2 primeiras aulas, eu expliquei o que eram temas transversais. Eu sei que na escola já estavam trabalhando bullying, não falavam que era uma temática transversal, mas eles já vinham trabalhando, alguns professores já vinham trabalhando isso. Então, eu somei isso com a temática performance, que dentro de artes,
né, é uma forma que combina elementos de teatro, artes visuais e música. Então, aproveitei a temática transversal, coloquei dentro da disciplina de artes, né, e falei que muitos artistas utilizam essa técnica da performance para fazer críticas sociais e manifestações. Eu estou curiosa agora com os resultados. O que surgiu desse processo? Você trabalhou com turmas do 7º e do 8º anos, não é isso? Isso. Dividiu em grupos, foi isso? Isso. Primeiro fiz uma aula explicando para eles essas duas questões, temáticas transversais e performance, diferenciando. Passei 3 vídeos de 10 minutos para eles, né? Um sobre o que você tem a ver com corrupção, que tem a ver com a campanha, e 2 do Arte na Escola, que são vídeos relacionados, né, a essa temática transversal e também a questão da performance. Bom, feita a explicação geral e passado os vídeos, eu pedi para cada grupo fazer grupos de 6 pessoas, né, e eles escolherem uma das temáticas. Aí as temáticas que a gente elegeu coletivamente foi meio ambiente, a questão da corrupção, discriminação em homofobia e discriminação étnico-racial e o próprio bullying, que já era algo que eles vinham trabalhando. Algo bem atual, bem vinculado ao cotidiano deles, né? Sim. E o que saiu desse trabalho dos grupos? Então, eu primeiro fiquei bem apreensiva porque eles tinham que ter me entregue o roteiro antes e não me entregaram. Aí, ou seja, eu fui de surpresa, né? O que eles vão promover, apresentar de surpresa para mim. Mas os resultados foram muito interessantes. Os grupos se prepararam, fizeram um roteiro e apresentaram a questão dessas temáticas. Cada grupo foi apresentando num determinado momento. Isso. Primeiro, a temática que foi mais escolhida foi a questão da homofobia. Tá? Eu acredito que tenha sido a temática mais escolhida porque tem muito preconceito nesse sentido dentro da escola, só que há um silêncio. É muito mais fácil os professores abordarem a questão do bullying, a questão do meio ambiente, do que tocar na temática homofobia. Esse é um tema moralmente muito delicado. Isso. Né? E usando a arte, talvez o pessoal consiga se expressar de uma forma mais... Aí o que acontece? Bom, os alunos aproveitaram aquele momento, é o momento da gente se expressar. E apresentaram de forma bem humorada, assim, as esquetes, alguns textos um pouco confusos, mas no fim com proposições muito interessantes, que a gente vai apresentar no áudio. Tem um áudio, né? O áudio homofobia, que a gente apresenta agora. Agora, fica, quem está em casa, presta atenção, que esse é o resultado do trabalho. Vocês não têm vergonha, não? Eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, mas cadê os homens de vocês? A gente como é que eu vou dizer a sua linguagem? Lésbicas? Pra mim isso é coisa de gente otária. Vaza daqui, cara. Isso é um exemplo de preconceito com lésbicas. Nesse exemplo, podemos ver o quanto a sociedade é hipócrita, ao ponto de não compreender a opção sexual, de não se respeitar o próximo. Isso deve mudar, pois sem o devido respeito ao próximo, o ser humano não vai compreender que cada um é diferente, mas por dentro somos todos exatamente iguais. Bom, aí sobre a questão da discriminação étnico-racial, apareceram 2 apresentações. Uma mais voltada à questão dos negros, né, com uma história bem interessante, que na realidade eu não falei para a turma, mas eu tive a sacação que eles tiraram um roteiro inteiro da internet, né, mas foi muito legal a proposição deles, que a gente vai apresentar agora também, mas no geral o interessante foi a torcida ao final da apresentação, que daí a gente vai poder ver agora. Tá, esse agora é o áudio. É o áudio Discriminação no Avião. Ana Branca, de uns 50 anos, senta-se ao lado de um negro, visivelmente perturbada. Ela chama a aeromoça. Qual é o problema, senhora? Mas você não está vendo? Você me colocou de um lado de um negro. Eu não consigo ficar do lado desses nojentos. Dê-me outro assento, por favor. Por favor, acalme-se. Todos os lugares nesse voo estão lotados. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. A aeromoça se afasta e volta alguns minutos depois. Eu conversei com o comandante e ele confirmou que não há nenhum lugar na classe executiva. Entretanto, ainda temos um assento na primeira classe.
Antes que a senhora pudesse fazer qualquer outro comentário, a aeromoça continuou. É totalmente inusitado a companhia conceder assentos na primeira classe para alguém da classe econômica. Mas, dadas as circunstâncias, o comandante considerou que seria escandaloso alguém ser obrigado a sentar-se ao lado de uma pessoa tão desagradável. E dirigindo-se ao negro, a aeromoça complementa. O senhor pode juntar os seus pertences, se quiser, e vir comigo até a primeira classe. Preconceito é uma coisa muito ruim. Não deve ser feito por ninguém. É discriminação e da cadeia. Não importa raça, cor ou cultura. Mesmo sendo índios, negros ou pardos. E no final das contas, todos nós somos iguais. Bom, aí a temática corrupção foi muito interessante, porque nós estamos próximos da eleição, e quando eu perguntei na primeira aula que eu explanei para eles sobre a questão da corrupção, ligava diretamente à questão dos políticos. Né? Então, para eles, corrupção é política. Em relação com políticos. Né? Porém, nas apresentações, apareceu não só essa questão dos políticos. Apareceu, sim, uma apresentação que a gente vai apresentar agora também sobre os políticos corruptos. Porém, apresentou também um ato de corrupção dentro da escola, com o roubo da PP. Tá. Então, aí nós temos essas... É a Associação de Pais e Amigos da Escola. Né? Então, nós vamos ter a oportunidade de escutar agora esses dois áudios, um dos políticos e o outro da PP. Então, vamos lá. Todos ali entenderam que a verba que era enviada para melhorias na educação e saúde estava sendo desviada. Além de precisar de sua ajuda para a minha campanha, preciso também de um auxílio financeiro, ou seja, de verba, muita verba. Essa conversa continuou durante algumas horas, então depois de combinarem tudo, dividirem as tarefas e conversam com o coordenador financeiro, para que o mesmo os ajudam nesta árdua tarefa. Foi quando o senhor Bruno relata. Eu posso ajudar, mas também quero minha fatia no bolo. Convém ressaltar que está cada vez mais claro que enquanto os políticos fazem festas com o dinheiro público, a população fica cada vez mais revoltada. Podemos observar isso através das constantes manifestações realizadas. E o que é pior, a falta de respeito com os menos favorecidos aumenta cada vez mais. Existia 2 alunos que num belo dia estavam gazeando a aula. A diretora Lídia se levantou para ir tomar aula. Toma daqui! Vamos abrir a sala ali, ó! Vamos abrir a sala agora! Vai! Bilhete! Agora os dois vão ganhar bilhete, só vão entrar na escola com a assinatura do... Ó, vamos pra sala agora. Depois de um tempo, a diretora se levantou para ir tomar água e os 2 alunos retornaram à sala dela. Feio, aqui é dinheiro da PP, irmão. Os alunos pegaram dinheiro para ir comprar coisas. Cadê o dinheiro da PP? Cadê? Maria Helena, não sei o dinheiro da PP. Ah, não sei! Vamos entrar pelas salas, vem! Vocês viram? Quem roubou o dinheiro da PP? Vi, foi eles que roubaram o dinheiro, foi eles. E com esse trabalho podemos concluir que a corrupção não ocorre apenas na política e pode ocorrer em outros lugares. Então isso tem muito a ver com a gente fala da campanha, o que você tem a ver com a corrupção, né? Para a gente perceber que a corrupção não é algo que está só lá no governo, nos políticos, mas faz parte do nosso dia a dia. E foi legal que os alunos perceberam isso e mostraram isso com o teatro. Sim. Então, a outra temática abordada foi o bullying, né? Que já vinha sendo desenvolvido, tal, mas apareceu bem como ocorre no dia a dia da escola. Né? Então, aquela questão do xingamento, do fazer o quê, do pedir desculpa. E aí, na discussão posterior, eles apresentarem essa questão do bullying na escola, a gente conversou um pouco sobre até que ponto pedir desculpa resolveria, né? Até que ponto isso não se manifestaria várias vezes. Então, foi interessante para o debate, assim, na própria sala de aula. A cada apresentação, a minha ideia sempre parava, o grupo conversava sobre essa situação, né? Então surgia também algumas conversas paralelas. Esse agora a gente... É o áudio bullying. Vamos ouvir. Seu baixinho. Seu palito.
Dá pra parar de xingar os guris, seus folgados. Saem daqui. Com isso, você tem que avisar para a coordenação. É isso mesmo, avise para seus pais. Tá bem, eu vou fazer isso. Fala com ele, vocês não podem fazer isso com o guri e deixar simplesmente por isso. Pedem desculpa para ele agora. Desculpem. É bom Ele mesmo, não vai hein? mais fazer isso, Igor. Vê se aprendem a lição, né? E agora vão lá para a coordenação. Certo, e eu aproveitei que eu estava lá fazendo algumas gravações e conversando com os alunos, e na hora do intervalo, sem planejar, parei e disse, eu vou tentar fazer uma entrevista com alguns alunos. Aí falei lá, que a gente vai poder apresentar agora, eu fiquei bem impressionada com a naturalidade e a firmeza que a aluna falou sobre essa questão da corrupção e sobre o sentimento dela em relação a isso. Então agora a gente pode escutar a entrevista com a aluna. Nós tivemos uma aula hoje sobre temáticas transversais, entre eles o tema corrupção foi abordado. O que vocês acharam da aula? O que vocês acham dessa temática? Como combater a corrupção? Foi legal a aula. A aula foi legal. A corrupção seria combatida se cada um pesquisasse o passado de cada político, de cada pessoa que eles botam nas câmaras de vereadores, até nas escolas, porque, por exemplo, o diretor da nossa escola não é escolhido de uma forma justa, porque o governo que escolhe não são os pais dos alunos, e assim eu acho que devia ser. Quero saber para onde vai o dinheiro público e para onde vai o dinheiro da Esse dia, PP. professor, eu e Yuri, na segunda-feira, eu e Yuri vindo do hino, a gente até falou, engraçado, que quando a gente tá no primário, a gente tem o maior orgulho de cantar o hino, cara. Daí a gente vem pro ginásio, a gente começa a entender mais sobre política, entender como é que é o Brasil de verdade, e a gente não tem mais esse prazer de cantar o hino. Como você falou, crescendo, entendendo um pouco mais sobre isso, como que você pretende se comportar frente a esses desafios? Olha, a gente não vota, mas assim, acho que a gente tem que tentar mobilizar todo mundo, tentar fazer campanhas, tacar a verdade no povo, na cara do povo, para ver se melhora alguma coisa, né? Eu achei muito interessante nessa entrevista, porque, de novo, ela faz uma associação sobre essa temática, corrupção, política, participação no dia a dia dentro da escola, falando da eleição para diretor, falando que os alunos também querem participar mais da vida da escola e da vida na comunidade. Achei muito interessante. Obrigada. Miriam, te chamou a atenção, assim, o resultado desse trabalho com os alunos? O que te chamou a atenção efetivamente? Assim, eles te surpreenderam? Tu esperava que eles tivessem essa habilidade de fazer essas conexões com temas, às vezes, abstratos no seu cotidiano, ter essa autopercepção? Não, alguns caminhos eu já pensava, assim, a questão do meio ambiente, do lixo, né, da discriminação em algum momento, mas o que me chamou a atenção, principalmente, foi essa entrevista da menina, porque não foi só ela, né? Tinha um grupo assim de uns 8 junto e algumas pessoas cochichavam no ouvido e não queriam falar no microfone, mas rapidamente se expressavam sobre aquilo. Eu acho que foi o que mais me impressionou, assim, essa parte do feedback no intervalo, assim, do que eles pensavam sobre isso. Legal, então eu queria, assim, destacar, né, que a Miriam mostra pra gente que os alunos têm sim interesse em discutir essas questões, que os professores têm como trazer metodologias, né, para discutir isso, e podem também buscar a nossa parceria, né, a própria parceria aqui da Miriam com a UDESC. A gente também tem aqui alguns projetos usando o teatro, inclusive coordenados aí pelo Enio, o ESAG em Cena, e também com campanhas como essa do que você tem a ver com a corrupção. Temos o site, basta digitar aí na internet o que você tem a ver com a corrupção.com, e lá a gente encontra materiais, inclusive vídeos, cartilhas que podem ser usadas também em sala de aula. E nesse mês, uma parceria dessa campanha com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, todas as escolas estaduais estão recebendo kits da campanha, com material promocional, camisetas, folders e também cartilhas que os professores podem usar em sala de aula para discutir esses temas. Um link legal com esse material da corrupção é a questão da própria ética do aluno. Eu trabalhei a questão de colar na prova, achou algo que não é seu, entregar, como que é esse comportamento. Então, teve vários links, principalmente no tema corrupção, que foi interessante. Excelente. Bom, nosso tempo
já se esgotou. Nas entrelinhas de hoje foi exatamente uma discussão sobre como desenvolver algumas metodologias na disciplina de Accountability com a professora Paula Schomer, e a gente teve a participação da Miriam Matos, né, na prática, aplicando algumas discussões das disciplinas da universidade. Eu acredito que esse seja o sucesso de metodologias como essa, efetivamente, né, conseguir trazer elas para a realidade e ter uma aplicação e um resultado bem objetivo. Obrigada, professora Paula. Obrigada, Miriam. Obrigada, Miriam. Vamos continuar trabalhando. Claro. Excelente. Então, até um bom dia para você e a gente volta.